Olá, amigos. Entrando no ar o nosso programa TV Segurança e Saúde do Trabalho. A Organização Mundial de Saúde diz que imunizantes são ferramentas poderosas contra o coronavírus. Mas a vitória contra a Covid-19 depende de decisões de líderes e de cidadãos. Vamos entrevistar hoje o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Bom dia, doutor. Tudo bom com o senhor? Bom dia. Tudo bom? Não dá. Estamos vivendo muitas dificuldades atualmente. Mas vamos levando. Isso aí. Bom, o balanço, da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, até o último dia 31 de janeiro, aponta que 26 estados e o Distrito Federal vacinaram um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Na sua avaliação, como está esse início de vacinação no país? Na sua avaliação, está contente ou está aquém do que deveria de estar? A sensação que eu tenho é uma sensação de que a gente desaprendeu algumas coisas. A sensação que eu tenho é que há um clima de bate-cabeça, né? O Brasil é um país que tem um Programa Nacional de Imunizações, o PNI, desde 1973. E vacina regularmente utiliza cerca de 300 milhões de doses de vacina por ano. Tem dias de programa de vacinação contra a poliomielite, e nós chegamos a vacinar em um único sábado 18 milhões de crianças. O Programa Nacional de Vacinação de Gripe dura 3 meses, geralmente é março, abril e maio, e nós vacinamos 80 milhões de pessoas em 90 dias. Então, o que nós fizemos até agora foi muito pouco, e foi um pouco confuso. Dá para entender essa confusão, porque, afinal de contas, nós estamos falando de 2 vacinas, as 2 vacinas têm que utilizar dose dupla, e é um processo de vacinação que está hoje envolvendo quase a totalidade dos municípios brasileiros em 38 mil pontos de vacinação. Então, eu dou um desconto, estamos começando, temos pouca vacina, esse é o grande problema do Brasil, temos pouca vacina, não dá para ter vacina para todo mundo, nós vamos ir conseguindo ter vacinas ao longo deste ano. Então, digamos que estamos esquentando os motores, né? Lembra que tinha um carro antigamente? Você tem idade, tem que puxar o afogador? Então, estamos no momento puxando o afogador do nosso veículo aqui para pôr ele em movimento, e espero que nos próximos 30, 40 dias ele entre em velocidade de cruzeiro. Certo. Nessa situação aí, poderíamos até dizer que se talvez tivéssemos um plano de gestão de saúde pública sanitária, talvez as respostas nesse início seria melhor, não? Não, com certeza, né? Nós temos um problema de falta de liderança, porque o Ministério da Saúde, infelizmente, ele está ausente do processo de vacinação. A experiência que a gente teve no passado é de ter o Ministério da Saúde muito presente para conseguir levar um programa tão importante como esse. Desde 2014, quando começaram a diminuir o financiamento da saúde, 2014 começa a crise econômica e com consequências políticas de uma forma mais evidente no nosso país, a emenda constitucional do fim do mundo, que congelou gastos públicos, nós não estamos mais aplicando os recursos que deveríamos aplicar na saúde. E isso tem tido consequências importantes na cobertura vacinal. Estamos perdendo cobertura vacinal no sarampo, na poliomielite, em todas as doenças que nós temos que cobrir com vacina. Por quê? Porque não estamos fazendo mais
divulgação, falta comunicar à população. Este programa de vacinação, por exemplo, que começou agora, ele praticamente não teve divulgação do Ministério da Saúde. Vocês mesmos assistindo aí televisão, quem assistiu, quantas propagandas saíram de que, olha, vá no posto de saúde, começou a vacinação, você que tem mais de 80 anos, você que tem mais de não sei o quê, você que é profissional de saúde, porque a prioridade agora é profissional de saúde, os idosos mais velhos, índios e quilombolas. Né? Então, nós não estamos tendo uma comunicação adequada. Por quê? Porque não existem recursos para aplicar em projetos de divulgação da campanha de vacinação. Então, essa é uma questão muito grave, não ter o Ministério da Saúde presente, participando de todos os passos. Basta ver um exemplo mais dramático de tudo isso. Que vacinas o Ministério da Saúde comprou? O Ministério da Saúde, rigorosamente, não comprou nenhuma vacina. Quem foi atrás das vacinas foi a Fiocruz e o Instituto Butantan. Eles conseguiram vacinas. Agora, não é papel da Fiocruz e do Instituto Butantan buscar vacina, isso é papel do Ministério da Saúde. O Fiocruz e o Butantan produzem vacinas. Mas foram atrás, conseguiram as vacinas e temos que agradecer a Fiocruz e ao Butantan o fato de estarmos conseguindo começar a vacinar agora. Seria assim, por causa da abnegação, né, de funcionários públicos, né, que têm compromisso com a saúde pública, né, tem realmente aquela, na sua veia, né, o espírito público, né, e aí a gente vê, aí temos vistos aí os sanitaristas, os infectologistas, os virologistas, a gente sempre vê, né, assim, a disposição desse grupo, né, populacional em prestar esclarecimentos à sociedade, né, como o senhor também, né, a gente sempre vê isso, prestar o esclarecimento devido à sociedade é exatamente com o intuito de conscientizar. Quer dizer, e aí o que o senhor falou, são agentes públicos que não tinham o dever de ir atrás da vacina. Ele teria que estar, pelo menos, para receber, se fosse tanto, o IFA para desenvolver a vacina aqui. E o restante seria feito até por quem de direito, né? Na verdade, essa é uma tarefa do Programa Nacional de Imunizações, que fica no Ministério da Saúde. Quer dizer, quem deveria comprar a vacina é o PNI, quem deveria montar a logística de distribuição é o governo federal, através do PNI e dos governos estaduais e municipais. Aí entra todo mundo na dança, né? Porque a distribuição das vacinas, para que elas cheguem até as unidades básicas de saúde, e as unidades básicas de saúde são unidades dos municípios. Então, o governo federal compra a vacina chega nos estoques do governo federal, desses estoques ele vai para os estoques estaduais, aí tem que ter uma logística. Avião, caminhão, o diabo, para conseguir fazer com que a vacina chegue nesses armazéns estaduais e distritais. E daí vai para os municípios, e os municípios fazem a distribuição pelas unidades básicas de saúde, e aí inicia o processo de vacinação. A convocação é um ato misto do governo federal, através de um processo de comunicação, e dos governos municipais, comunicando quem vai ser vacinado. Profissionais de saúde, neste momento, e os mais idosos, né? E índios e quilombolas também, onde existem aldeamentos. Né? Nessa linha aí, né, que o senhor comentou sobre o Butantan e a Fiocruz, né, nessa tomada de iniciativa dos dois institutos, que nesse momento eu reputo como dois institutos primordiais para o momento que a gente vive, né? Como é que o senhor encarou e como é que o senhor acha essa iniciativa dos dois institutos terem ido buscar a vacina, né? O que na realidade, o senhor, como, né, um ex-presidente da Anvisa, né, e como médico, o que o senhor entende dessa iniciativa aí? Eu acho que essa iniciativa foi fundamental. Os dois institutos são muito comprometidos com a história da saúde pública brasileira.
Os dois têm mais de 100 anos e nasceram para tomar conta das nossas emergências sanitárias. Quando eles nasceram, há mais de 120 anos atrás, nós estávamos vivendo a epidemia da febre amarela, a epidemia da varíola, a epidemia da peste bubônica. São Paulo e Rio tinham, o Brasil todo tinha, mas os pontos mais evidentes eram São Paulo, Rio, Santos, que era um porto importante também, é um porto importante até hoje. E aí se começa com os institutos Fiocruz de um lado e Butantan do outro, que e ao longo do tempo foram se envolvendo no desenvolvimento de vacinas, e hoje todas as vacinas do PNI, ou elas são produzidas ou elas são compradas pelo Butantan e pela Fiocruz. Eles compram, recebem recursos do Ministério da Saúde, compram a vacina ou produzem a vacina e enviam para o Ministério da Saúde, que faz o uso da vacina. Então, essas duas instituições são fundamentais para o Brasil. Além disso, nós temos também o desenvolvimento de vacinas. Tanto que Butantan e Fiocruz estão desenvolvendo algo em torno de 7 ou 8 propostas de vacinas contra a Covid, mas que estão ainda em fase pré-clínica. Então, ainda tem muito caminho para rodar, mas existe desenvolvimento de vacina contra o Covid, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. Só não tivemos tempo e também um pouco mais de dinheiro, porque o financiamento da ciência no Brasil passou por um tranco desgraçado. Nós estamos com falta de dinheiro no setor público para financiar a ciência. Aqui no Rio, né, tem o Vital Brasil, né? As notícias nos dão conta de que eles estão desenvolvendo um tratamento para a Covid a partir do soro, né? Retirado de cavalos, né? E o que o senhor acha nesse sentido aí? O senhor acha que é algo, aí, embora esteja incipiente ainda, né? Possa ser que dê certo? Veja, você inocula o cavalo com uma substância que estimula o cavalo a produzir anticorpos, né? E aí você tira o sangue do cavalo e filtra esses anticorpos. E a hipótese é que esses anticorpos funcionariam para tratar pacientes. Em humanos, né? Em humanos. Aqui em São Paulo também estamos fazendo isso com soro extraído de pacientes que já tiveram a doença. Então, você pega um paciente que já teve a doença, extrai o plasma dele, nesse plasma tem anticorpos, se filtra esses anticorpos e utiliza em outros pacientes. Aqui nós estamos em fase de estudo clínico dessa proposta. Tem 3 hospitais, o Hospital das Clínicas, o Albert Einstein e o Sírio-Libanês estão fazendo um estudo clínico com esse tipo de soro hiperimune. E o Vital Brasil está fazendo essa mesma coisa, só com soro hiperimune extraído de cavalos. Está em fase clínica nesse momento. Eles estão começando a fazer a inoculação em humanos e ver que resultados isso tem. Em tese, a ideia parece boa. Porém, a ideia que parece boa nem sempre funciona no nosso complexo organismo. Por isso, tem que fazer os testes em humano, com todo cuidado para não gerar dano para esse humano que vai ser um agente de pesquisa, né? E aí, na sua avaliação, né, em relação à política de governo, essa aquisição de vacinas, como é que está, na sua avaliação, esse processo? O Brasil teve uma participação importante no desenvolvimento de 4 vacinas, que foram vacinas que tiveram parte de seus estudos clínicos realizados no Brasil. Então, a Sinovac, que é uma vacina de vírus atenuado, fez parte do seu teste clínico de fase 3 aqui no Brasil. A vacina da AstraZeneca, Universidade de Oxford, também teve parte do seu estudo clínico feito aqui no Brasil. É uma vacina de vetor viral, uma vacina muito interessante, uma vacina muito moderna. A vacina da Pfizer, que é uma vacina feita com RNA mensageiro, também foi testada aqui no Brasil com excelentes resultados, né?
E, finalmente, a última vacina que terminou seus testes clínicos nestes dias, a vacina da Janssen, que é uma subsidiária da Johnson Johnson. Então, elas todas fizeram seus testes aqui e foram muito bem realizados. A ciência brasileira está de parabéns por ter conseguido realizar os estudos de fase 3 dessas 4 vacinas. Porém, só 2 delas nós conseguimos ter um acordo de compra, que foi feito justamente pela Fiocruz com a Oxford e com a Sinovac, feita através do Butantan. As outras 2 estão em negociação. Espero que o governo federal consiga fechar algum tipo de acordo de compra dessas vacinas. Porém, com a Fiocruz e o Butantan, nós já temos um compromisso de ter acesso este ano a 350 milhões de doses de vacina. Como a vacina precisa de 2 doses, e a população a ser vacinada é a população acima de 18 anos. Nós não vamos vacinar jovens e crianças, porque a vacina não foi testada em jovens e crianças. Nós tínhamos que ter a segurança de que ela era segura em adultos para testar nesses organismos mais frágeis do ponto de vista imunológico, que são os jovens e as crianças. Agora vamos começar a fazer testes em jovens e crianças, para ver como é que funciona. E aí, no futuro, provavelmente, iremos vacinar também os jovens e crianças, mas isso vai ficar para depois de 2022. Este ano, temos que vacinar toda a população acima de 18 anos, ou seja, 160 milhões de brasileiros com 2 doses. Isso dá 320 milhões de doses. Temos essas doses? Aparentemente, temos um compromisso de entrega dessas 320 milhões de doses dentro deste ano. Mas é ao longo do ano, vai terminar lá em dezembro. Se o governo federal conseguir comprar mais vacina, e se ela chegar antes do final do ano, nós vamos diminuir o tempo para conseguir cobrir toda a população. Sim. Então, vamos lá. Nos últimos dias, né, a gente tem observado aí pela imprensa, né, vários estudos que mostram que as vacinas, né, segundo relata a imprensa, elas não podem funcionar, elas podem não funcionar tão bem, né, com essas novas cepas, né, essas novas variantes detectadas, né, tanto na África do Sul quanto no Brasil. Na sua análise, como é que essa nova variante em relação às vacinas que nós temos hoje? Primeiro, é importante te dizer que o material genético com o qual nós nascemos, ele sofre transformações, vou dizer, entre aspas, normalmente, que o normal seria ele não sofrer nenhuma transformação, mas, na verdade, ele sofre transformações. Quem pensou essa coisa da evolução do homem na Terra, o Charles Darwin, ele já dizia isso nos seus estudos. Né? Nós estamos continuamente nos adaptando ao meio ambiente e nos transformando. Os vírus fazem a mesma coisa. Então, primeiro, isso não é nem ruim nem bom, é assim. Né? Ele se transforma e o problema dessas transformações, elas sempre são pequenininhas. Só que uma pequenininha, mais uma pequenininha, mais uma pequenininha pode fazer uma grandona. E o problema dessas transformações é que elas podem acabar gerando resistência do vírus às vacinas que nós já desenvolvemos. Esse é o grande temor que nós temos. Que o vírus, enquanto estiver infectando pessoas diferentes, enquanto ele estiver circulando entre homens, ele vai estar se transformando. E na medida em que ele está se transformando, ele pode sofrer uma mutação suficientemente importante para ser resistente às vacinas. O que nós temos que fazer? Continuar estudando o vírus e ver quando que vai acontecer isso. Esperar que não aconteça. Até o momento, as transformações pelas quais os vírus passaram no mundo inteiro, essa da Inglaterra, da África do Sul e do Amazonas, essas transformações não foram suficientes para que as vacinas pudessem deixar de ser importantes. As vacinas continuam funcionando
e continuam sendo úteis. Então, o que nós temos que fazer? Temos que fazer a vacinação o mais rápido possível. Quanto mais rápido nós cobrirmos o mundo com a vacina, o vírus deixará de circular. Se o vírus deixar de circular, ele deixa de mutar. E deixando de mutar, nós não temos mais que nos preocupar com ele. Por isso que é importante vacinar. E não é importante eu me vacinar. É importante todos se vacinarem, para que o vírus pare de circular e, portanto, de sofrer transformações. Nessa linha que o senhor acaba de relatar aí, né, me faz, assim, levar a um pensamento, né, da importância do distanciamento social e do isolamento social, né? Quando se faz, né, infelizmente, a maioria não consegue compreender isso, né? Nós tiramos aí pelas praias lotadas, pelas boates, pelos shows, por aí afora, e a gente vê as pessoas se aglomerando, né, sem o distanciamento, sem observar as medidas, né, sanitárias mínimas, e as pessoas não têm consciência, né? Elas não conseguem ter a consciência de que, se ela se distanciar, se ela conseguir fazer o isolamento social, ela consegue diminuir a transmissibilidade. Consequência é o que o senhor falou. Diminui essa mutagenicidade do próprio vírus, né? Ele não vai ter tanta mutação, e aí as vacinas que nós temos começam a se valer para todos, né? Mas, infelizmente, falta o que o senhor disse no início, né? Falta propaganda, né? Falta propaganda e falta uma outra questão que é importante. O grande problema do Brasil, o maior problema do Brasil é desigualdade social. Esse é o maior problema. As pessoas que ganham muito pouco, 40% da população brasileira vive da informalidade, não tem emprego formal. Essas pessoas têm que sair na rua todos os dias para conseguir a comida do dia. Quem mais morre no Brasil hoje dessa doença são os negros, analfabetos e pobres. Se você quisesse diminuir a mortalidade da população brasileira hoje, nós deveríamos começar a vacinar quem ganha a Bolsa Família. É aí que está a maior mortalidade do Brasil hoje. Porque são as pessoas que não podem ficar em casa. De certa forma, nós brasileiros, por causa dessa questão da desigualdade, vivemos como se estivéssemos vivendo o último dia. Então, todo mundo vai para a praia, por quê? Porque amanhã eu não vou poder ir na praia. Eu não sei como será o meu amanhã. Então, essa questão de não ter futuro faz com que as pessoas queiram viver só o presente. E vivendo só o presente, fazem esse tipo de bobagem, de sair para todo lugar e de se expor ao vírus continuamente. Nós estamos tendo uma ascensão do número de casos muito violenta agora, quando nós esperávamos que não íamos ter o que a gente está chamando de segunda onda. Mas não é uma segunda onda, é a continuação da primeira onda. Por quê? Porque nós não fizemos distanciamento social, porque nós achamos que tem que restaurante, academia, tudo tem que estar aberto. Nós não estamos vivendo uma normalidade. Nós temos um vírus que, graças a Deus, não é muito bravo, solto por aí. Ele não mata muito, mas ele mata o suficiente para nós já termos colecionado em 10 meses 220 mil mortos que não deveriam ter acontecido. Mas aconteceram por quê? Porque nós fomos para a rua, porque nós fomos para a praia, porque nós fomos para boate, nós fomos para o baile funk, né? E também fomos buscar comida. Só que buscar comida não tinha jeito, tinha que ir buscar comida. Agora, no baile funk, na discoteca, não tinha que ir. Então, essa é uma questão que nós teríamos que conseguir conversar de maneira mais adequada para a sociedade. Não tente fazer hoje o que você poderá fazer amanhã sem risco. Este ano é um ano que nós estamos correndo risco. Então, vamos tentar não fazer coisas desnecessárias.
Mas vamos fazer coisas necessárias. Por exemplo, a questão da retomada das aulas. Esse é um risco que eu acho que nós temos que correr pelas nossas crianças. Mas vamos ter casos porque as crianças vão na escola? Vamos ter casos porque as crianças vão na escola. Muito menos casos do que nós teríamos se todo mundo for para a rua. Agora, não é para todo mundo ir para a rua, é para as crianças irem para a rua, para os professores, parte deles, irem para a rua. Então, nós temos que ser um pouco mais inteligente. Essa é a grande diferença de países como o nosso, com países como, por exemplo, a Coreia, a China, que conseguiram diminuir o número de mortes e de casos graças a essa questão do distanciamento social. Nessa questão aí, né, das crianças, eu li algum tempo atrás e havia uma possibilidade, estava se estudando isso, né, de que a Covid acometia, assim, assemelhado a uma síndrome de Kawasaki nas crianças, né? Quer Mas é dizer, muito raro. é raro, muito né? raro, é muito raro. A síndrome de Kawasaki é muito rara, é uma doença grave, leva à morte, mas ela é muito rara. Doença grave em criança é extremamente raro. Doença em criança já é extremamente raro. Essa doença, o Covid. Né? Outras doenças a criançada tem e tem muito. Né? Essa, aliás, foi um subproduto interessante dessa crise. As crianças adoeceram menos no ano passado de gripes, resfriados, bronquiolite, essas doenças respiratórias todas. Mas a conta está chegando agora. Elas não foram para a escola. Elas deixaram de fazer uma coisa que é muito importante, que a gente não percebe que a escola faz. A escola não ensina a tabuada do 9 só. A principal função da escola é ensinar as crianças a viverem com outras crianças. É a socialização das crianças. E é isso que nós estamos perdendo nas nossas crianças. Elas estão desaprendendo o que é se relacionar com outras crianças. Então, é muito importante que nós retomemos a atividade escolar para que as crianças possam se socializar, se encontrar com outras crianças. Vemos hoje, né, a iniciativa privada aí, né, as empresas, elas estão se organizando para tentar adquirir vacinas, né? E qual é a sua avaliação dessa pretensão da iniciativa privada no sentido de adquirir as vacinas? Veja, a pergunta que eu faço é a seguinte. No Brasil, nós temos uma fila, que é uma fila universal, que é a fila do transplante. Então, se você precisa de transplante de órgão, você entra numa fila que anda baseado em 2 critérios. O primeiro a chegar é o primeiro a receber um órgão e o critério de gravidade. Se você estiver na fila e estiver próximo de morrer, porque está muito grave, você passa na frente dos outros. Seria legal pôr um terceiro critério. Quem quiser pagar, recebe um órgão antes. Você tem lá 10 mil reais. Se você tem 10 mil reais, você muda seu lugar na fila. Vale isso? Não tem cabimento. Nós estamos aqui com uma fila de uma doença que mata. Organizamos uma ordem de tomada de vacina que não existe para todo mundo. Essa ordem é determinada pela sua chance de morrer dessa doença. Então, primeiro o profissional de saúde, depois a idade, depois se tem comorbidade. A fila está organizada. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar vacina. E se eu comprar a vacina tua, eu não vou tomar. A sua vacina continua lá. Mas eu estou comprando uma vacina com o meu dinheiro e eu vou tomar a vacina antes de você. Isso é imoral. Numa sociedade civilizada, isso é imoral. O problema nosso é que, por causa da desigualdade social, essas filas são invisíveis para nós. E, de repente, nós estamos tendo uma epidemia que está demonstrando como é a desigualdade, está desnudando como é a desigualdade. E aí, de repente, nós estamos enxergando a fila da vacina. Eu espero que a fila da vacina não seja comprada com dinheiro.
mas que ela informe a sociedade brasileira o que a sociedade brasileira tem que fazer para acabar com a desigualdade, que a desigualdade não é um marco civilizatório. É ruim a desigualdade torna a nossa sociedade pior do que ela seria se ela fosse mais igual. Com isso, eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas devem viver à sombra do Estado. Não, as pessoas devem ter do Estado o mínimo que se espera que o Estado dê para dar um estado de igualdade para as pessoas começarem a viver. Tem que ter saúde e educação, pelo menos. Saúde e educação tem que fazer parte do cardápio básico que o Estado deve oferecer na sociedade para diminuir a desigualdade social e dar oportunidade para as pessoas, a partir daí, lutarem a sua vida e viverem a sua vida. Então, essa questão da compra de vacinas pela iniciativa privada só está servindo para uma coisa, para a gente discutir esse problema gravíssimo da desigualdade no Brasil. De resto, é muito imoral. E esse discurso de que, quando eu compro uma vacina e uso em mim, eu deixo uma vacina a mais para os pobres, é justamente isso. Eu deixo uma vacina a mais para ralé, para esses massa de manobra do capitalismo. Certo. A Anvisa, né, a notícia que nos dão aí, que ela retirou a exigência, né, de estudo em fase 3 para as vacinas, né? Então, essa medida agiliza para o uso da emergencial da vacina. Qual é a sua análise dessa decisão agora da Anvisa? Ela é benéfica ou é maléfica? Primeiro, essa decisão inicialmente tomada pela Anvisa de exigir fazer estudos de fase 3 no Brasil é boa. Por quê? Porque nos ajuda a entender como é que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem uma mistura de raças muito singular. É muito difícil encontrar no mundo uma outra sociedade que tenha a mistura de raças que o Brasil tem. Então, é muito importante que essa mistura seja estudada. Então, o estudo de fase 3 no Brasil ajuda a gente a compreender a composição racial do Brasil. A segunda questão que é importante, a gente aprende a fazer estudos de fase 3. Nós sabemos fazer? Sabemos. Demonstramos que sabemos fazer. Nós vamos fazer novos medicamentos? Nós queremos fazer novos medicamentos. Fazer novos medicamentos, vamos precisar fazer estudos de fase 3. Então, a decisão da Anvisa de exigir estudos de fase 3 no Brasil foi muito inteligente e adequada. Agora, existem vacinas que estão sendo desenvolvidas fora do Brasil que o Brasil poderia comprar se pudessem fazer o registro no Brasil sem ter os estudos de fase 3 feito aqui. Então, no momento certo, ela também recuou. Está certa a Anvisa em recuar na exigência dos estudos de fase 3 neste momento. Por quê? Porque pode ser que a Bharat lá da Índia, pode ser que a Sputnik V da Gamaleya russa queiram vender vacina para o Brasil. Ótimo, será bem-vindo que a Moderna, que não testou aqui, queira vender. Eu só acho que nenhuma dessas empresas tem vacina para vender ainda. Que toda a produção de 2021 está comprometida com quem já comprou. Mas, se aparecer algum milagroso aí, ótimo, que o governo compre essas vacinas e que a gente consiga atingir a nossa imunidade de rebanho antes e no fim do ano. Nesse caso aí da Gamaleya, né, da Sputnik V, eu estava ouvindo a entrevista na Band essa madrugada do presidente do Laboratório União, né, que é o laboratório que representa a Sputnik aqui, né? E ele estava dizendo que a ideia é eles produzirem, parece que em São Paulo, acho que em Botucatu, né? E produzirem, parece, em Brasília, né? Assim, não me recordo. A produção do IFA é em Brasília e o invase é em Botucatu. Botucatu, né? E a ideia deles é produzir o IFA aqui, né? Pegar o IFA e produzir aqui. Eu acho que é uma boa ideia. A União Química acaba de terminar a construção de uma fábrica muito moderna lá em Brasília. Eu só acho que eles estão falando coisas que eles não são capazes de fazer. Eles não serão capazes de produzir IFA nos próximos 6 meses. Uma fábrica de produção de imunobiológicos
precisa passar por muitas validações, precisa fazer muito teste de produção para começar a produzir. Então, até eles terem condição de fabricar, no mínimo vai 6 meses. E tem a questão da transferência de tecnologia que os russos têm que fazer. Os russos, até agora, demonstraram que são muito espertos. Fizeram uma boa vacina? Fizeram. Mas ainda não terminaram de fazer os testes que eles teriam que fazer. Mas foram muito bons de lábia, né? Bababá e tal. Porém, eles têm que demonstrar ainda que o produto deles é seguro e eficaz. Ah, mas está aplicando na Rússia, na Argentina. Tudo bem que esteja aplicando onde quer que seja. Agora, se acontecer alguma coisa aqui no Brasil, de quem vai ser a responsabilidade? Da Anvisa. Então, a Anvisa é obrigada a exigir dos russos o que nenhum desses países exigiu até agora. Nenhum país que tem uma agência de vigilância sanitária mais desenvolvida aprovou a vacina da Sputnik V até agora. Nenhum. Né? Os Estados Unidos, a Agência Europeia, a China, o Japão, a Austrália, o Brasil, ninguém aprovou, o Canadá, nenhum desses países aprovou a vacina da Gamaleia. Então, eu não estou desconfiando da vacina da Gamaleia. Tecnologicamente Sim. É muito boa, interessante. Agora, tem que demonstrar, fazer o fase 3 inteiro. Eles publicaram fase 3 agora na revista Lancet, com 20 mil pacientes. Precisa terminar, porque o projeto de fase 3 deles, está escrito na revista, é com 40 mil pacientes. Faltam os dados de mais 20 mil pacientes. Então, ok, fantástico, de parabéns à União Química, de parabéns ao Instituto Gamaleia na Rússia, mas vamos dar os passos todos. Sim. A Johnson & Johnson, né, ela apresentou a vacina contra o coronavírus de dose única, né? E esse, segundo estudos, ele apresentou uma eficácia de 66% na prevenção de doenças moderadas e graves. O senhor acha que ela leva vantagem sobre as demais vacinas por serem dose única? Essa é a única grande vantagem da Janssen. Quer dizer, a gente fica tentando medir a eficácia dessa vacina. Então, a vacina Coronavac é 50%, a vacina da Pfizer é 92%. Qual você quer? Eu quero a de 92%. É bobagem. A vacina fará efeito se ela tiver volume. Se não tiver volume, e você só vacinar 10% da população, não acontece nada. O bicho continua circulando, mutando, e uma hora dessas ele fica resistente a tudo que está aí, e quem já foi vacinado pega a doença de novo. Então, qual é o que eu quero das vacinas? Que elas tenham um volume suficiente para cobrir todo mundo. Nesse sentido, a vacina da Janssen é excepcional. Em vez de eu ter que dar 2 doses, eu dou uma dose só. E é mais fácil cobrir toda a população com uma dose só do que com 2 doses. Essa é a grande vantagem da Janssen. Quer dizer, fica assim, em pouco tempo consegue-se fazer uma cobertura vacinal maior do que com 2, né? Porque no caso aí das outras 2 vacinas que nós temos aqui, tanto a Coronavac quanto a da AstraZeneca, tem que ser de 2 doses, né? Embora da AstraZeneca dizem que são 3 meses, né? 90 dias, mas de qualquer maneira são 2 doses. Né? Você tem que dar 28 dias depois a segunda dose da Coronavac e 90 dias depois a segunda dose da AstraZeneca. Todas as vacinas que estão aí, exceto a da Janssen, precisam da dose de reforço. É a dose de reforço que garante a imunidade. Então, não tem muita saída isso. Temos que ter vacina, né? Temos que ter volume de vacina. E não só ter a vacina, né? Temos que ter a vacina e temos que ter o braço para onde a vacina vai ficar, né? O braço para onde a vacina vai ir e a pessoa que faz esse caminho entre a vacina e o braço, né? A nossa enfermeira, profissional de enfermagem, que vai fazer a aplicação. É isso que a população tinha que entender, né? Infelizmente,
é o que nós falamos logo no início, né? A falta da propaganda, né, da boa propaganda sobre as vacinas está levando a esse desencontro, né? Eu tenho tentado colocar, às vezes, nas minhas redes sociais isso, mas, infelizmente, eu vejo que há uma resistência considerável da população, e não digo nem que seja uma população destituída de informação, não. Eu vejo profissionais da minha área de formação, eu vejo profissionais desdenharem da vacina. E eu fico assim, meio boquiaberto, como é que alguém desdenha de algo de prevenção? Quem trabalha pela prevenção, como nós, técnicos de segurança do trabalho, trabalhamos, como é que um profissional da área de segurança consegue, vamos dizer, duvidar da prevenção? A única coisa que nós não podemos duvidar é da prevenção, né? A nossa atividade é prevenir, e se a gente duvida da prevenção, acabou tudo. Eu fico realmente preocupado, eu ando preocupado exatamente nisso, porque eu estou vendo que uma parcela considerável da população ela não quer se vacinar, e ainda tem essa historinha de dizer que se vacina quem quer, ninguém é obrigado a se vacinar, quer dizer, as pessoas se esquecem, né, daquela ideia da empatia, né, que quando eu me vacino, eu cuido do outro, né, e o outro se vacina, cuida do outro, e assim sucessivamente, né, essa questão da empatia. Então, a gente vê que eu observo muito que as pessoas não têm essa empatia, né. Bom, eu acho diferente de você, que a maioria das pessoas querem se vacinar. O que elas precisam é de informação, que é a hora de vacinar é agora. Segundo, quem está vivo tomou vacina. Quem está vivo tomou vacina a vida inteira. Sim. E com certeza, uma das vacinas que tomou foi a vacina da febre amarela. Quem tomou a vacina da febre amarela não precisa discutir segurança de nada. A vacina da febre amarela é muito segura, mas do conjunto de vacinas, como é uma vacina muito antiga, ela tem um padrão de segurança diferente. Então, todas as vacinas que nós temos hoje desenvolvidas são absolutamente seguras. E se você está aí nos assistindo, tomou vacina. Então, não tem por que duvidar desta vacina. Temos mais é que fazer valer o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E você faça o seu papel. Vá dando água mole nessa pedra dura, que é a cabeça dos nossos espectadores aí. Isso aí. Esse é o nosso intuito, né? O nosso intuito de entrevistar alguém com conhecimento que o senhor tem, né? Foi exatamente isso, né? O nosso intuito é divulgar mesmo, né? Fazer uma divulgação dessa consciência, né? Fazer com que as pessoas tenham a consciência de que quando eu me protejo, eu protejo o outro, né? Ter essa empatia, ter essa noção de que isso é o verdadeiro amor, né? Isso aí é o amor que as pessoas devem nutrir um pelos outros, né? Eu me protejo para proteger o outro se protege para proteger o outro, e assim sucessivamente. Bom, queríamos agradecer a sua participação, e aí queríamos deixar as suas considerações finais aí, dizer que realmente para nós foi altamente proveitosa e louvável essa sua participação. E aí gostaríamos de ouvir as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito a vocês, acho essa categoria de vocês, dos técnicos de segurança do trabalho, fundamental para a vida humana. Vocês estão de parabéns pela atividade que vocês exercem, pelo que fazem pela qualidade de vida dos nossos trabalhadores e da nossa sociedade. Vamos agregar a esse conjunto de tarefas a tarefa de levar as pessoas à vacinação. Parabéns, um grande abraço, estou à disposição sempre de vocês. Tá ok, doutor. Obrigado, um bom dia para o senhor. Bom dia.